falar sobre ela um pouquinho. Vou pedir para a produção espelhar a matéria aí com vocês, falando sobre o advogado do general Heleno. O Matheus Milanês ficou famoso, né? Vocês vão se lembrar que durante a defesa do general Heleno lá no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, ele pediu para o ministro Alexandre de Moraes encerrar a sessão para poder jantar. Eu acho que vocês vão se lembrar muito dele nesse momento. No dia seguinte, inclusive, o ministro perguntou a ele se ele tinha tomado café da manhã. Então, o Milanês ficou famoso por isso, inclusive se tornou candidato a deputado federal aqui pelo Distrito Federal. Mas a notícia não é essa, é uma notícia triste. O Matheus Milanês, ele é acusado de agredir a ex-esposa em pelo menos 3 ocasiões antes e durante a gravidez da vítima. O Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal concedeu na quarta, mais conhecido como ontem, medida protetiva contra o advogado. Consta no processo movido pela ex-mulher dele a informação que a vítima sofreu violência física em dezembro de 2025, na 10ª semana de gestação e em 13 de junho deste ano. A mulher relatou ainda um terceiro caso, em 2 de agosto de 2026, quando foi empurrada e obrigada a sair de casa, ou seja, esses dias. As agressões teriam sido presenciadas por uma amiga e as lesões causadas teriam sido fotografadas. Ainda no processo, a ex-companheira do Matheus Milanês destaca receio devido à influência do advogado. O juiz determinou que ele mantenha a distância mínima de 300 metros e se abstenha de qualquer tipo de contato com a vítima, seja por telefone, WhatsApp, redes sociais ou e-mail, sob pena de prisão preventiva. A decisão ressalta que a proibição também deve ser respeitada pela vítima para assegurar a eficácia da medida. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque violência contra a mulher é um assunto muito delicado, está sendo muito abordado nas sabatinas dos candidatos ao governo, que já começaram, né? As sabatinas já começaram, então violência contra a mulher é um assunto muito delicado e eu jamais vou me esquecer do presidente Lula dizendo que em dia de jogo de futebol as mulheres são mais agredidas, né? Pedindo aí para as pessoas terem cuidado com isso, mas que corintiano, que é do time dele, não faz isso com mulher, não. Foi uma piada, mas de fato saiu mais uma vez, eu não vou me lembrar a pesquisa, vou pedir até para a produção pesquisar para mim, mas saiu agora, nesta semana, mais uma vez, uma pesquisa dizendo que em dias de futebol no Brasil, as mulheres, de fato, são mais agredidas. E é um assunto que vai precisar ser discutido agora nas campanhas eleitorais, principalmente pelo fato de que a segurança pública, 28,8% de agressões, é isso? É o número? 28,8% dos registros de agressões contra mulheres acontecem nos dias de jogos de futebol. Então, um dado importante para a gente. Segurança pública vai ser assunto das campanhas e a agressão contra as mulheres certamente deve entrar nesse sentido. Eu até ouvi hoje que o presidente Lula pretende colocar na sua proposta um número específico como o 911 nos Estados Unidos. Um número que o brasileiro possa ligar, um número único que ele possa ligar pedindo a ajuda da polícia, dos bombeiros e também para que a mulher possa se defender. Então, uma das propostas aí de segurança pública que o presidente Lula deve apresentar no seu plano de governo. E eu já quero ouvir do Felipe importância de se tratar deste assunto, violência contra a mulher. A gente está vendo um advogado, uma pessoa estudada, uma pessoa conhecida, com amplo relacionamento, inclusive com políticos, agredindo a ex-mulher. Então, olha a seriedade disso. A gente não está falando de uma classe social. Está todo mundo envolvido, Felipe. Esse é o ponto, Neira. A questão da violência contra a mulher, do feminicídio, da agressão contra a mulher, ela perpassa a classe social, né? Você vê que pega desde a pessoa com baixa formação acadêmica, né, de ensino superior, até o advogado, né, que tramitava no Supremo Tribunal Federal, né, transitava no Supremo Tribunal Federal, né, advogado do general Augusto Heleno. A gente tem que dividir, né, a profissão, né, o trabalho que ele fez na advocacia, né, se bem que, na minha opinião, uma pessoa dessa que comete agressão com a pessoa, com a mulher, né, não tem como ser um bom profissional, até porque bom profissional, na minha cabeça, na minha concepção, é uma pessoa que consegue, né, ter uma conduta ética e moral em todas as facetas. Eu não consigo ver um cara que é picareta, bom profissional, para mim isso não existe, né? Mas uma pessoa que agrediu a mulher, e mais do que isso, agrediu a mulher grávida, né? Aí, Neira, quando você pega, por exemplo, a declaração
do presidente Lula, né, falando, fazendo piada, né, com a questão da mulher, que no dia do jogo de futebol, né, a violência contra a mulher aumenta, sem propor solução para isso, né. Recentemente ele falou, num discurso dele, dizendo que a pessoa que agride mulher não tem que votar nele, e não propôs nada, Neila. Na minha opinião, só ressalta e só ressoa essa grande questão, que é um problema crasso na sociedade brasileira, né? Então, tem que nos parar de fazer piada e fazer comentários e discursos vagos sobre a situação da mulher. Nós temos que ter políticas públicas para defender a mulher numa sociedade claramente machista e misógina, né? Infelizmente, tanto a direita quanto a esquerda carece, né, de políticas públicas claras para defender as mulheres. O Lula, por um lado, faz piada, né? Se alguém agredir a mulher, que não vota em mim. Não, ele tem que criticar a violência contra a mulher, não pode fazer disso um discurso eleitoreiro e político. Tem que ter, não dá para brincar numa situação dessa, né? E isso perpassa classe social, perpassa gabarito de uma pessoa, né? Se ser menos informada, mais informada. Nós temos que mudar estruturalmente isso na nossa sociedade. Mano, eu poderia passar horas aqui discorrendo sobre esse assunto. Inclusive, no governo Lula, ele trocou grande parte das suas ministras mulheres por ministros homens para acomodar o centrão no momento de interesse do governo dentro do Congresso Nacional. Mas, indo para o futuro, olhando para o futuro, já que a gente está em um momento de eleições, tínhamos aí a possibilidade de uma vice na chapa do Flávio. Não aconteceu, né? A gente teve mais um homem nesse momento, ou seja, menos mulheres também competindo por cargos eletivos este ano. A Michelle Bolsonaro bateu muito nessa tecla, né? Em muitos momentos ela foi criticada, mas ela disse, olha, temos pouquíssimas mulheres e eu estou aqui batalhando para colocá-las nos cargos e vocês destituindo a minha palavra, né? Ela que prometeu que iria apoiar, que o partido iria apoiar alguns nomes femininos e o partido acabou voltando atrás. O que esperar da violência contra a mulher, desse assunto nesse período eleitoral e o que o eleitor tem que cobrar, como cobrar desses candidatos? Olha, Neila, primeiro é preciso cobrar política pública de verdade e não discurso fácil, né? É muito fácil o presidente Lula subir a rampa do Palácio do Planalto cercado por representantes de minorias. Muito mais difícil é fazer um governo que, de fato, integre no processo decisório a participação efetiva de minorias. Isso, na prática, é apenas um adorno na forma como o presidente Lula faz política. Ele nunca se preocupou de verdade com esse tipo de inclusão. Não é à toa que não há uma capacidade de renovação dos quadros do próprio PT. Quando a gente pensa em lideranças novas na esquerda brasileira, elas estão todas fora do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque o presidente Lula, apesar do discurso bonito, em nome da diversidade, de dar os braços para as minorias na hora de subir a rampa do Planalto, ele faz política de forma restritiva, de forma a manter a própria o controle sobre o próprio grupo e não de forma a aumentar a democracia na participação de poderes minoritários. E isso também não é uma exclusividade do presidente Lula nesse sentido. Essa é, infelizmente, a forma de funcionamento da nossa política. O sistema político brasileiro precisa de uma profunda reforma de governança para garantir que a democracia comece dentro do ambiente partidário. Os ambientes partidários brasileiros hoje, eles são predominantemente dominados por homens velhos, que não conseguem largar o osso, que estão exclusivamente preocupados em perpetuar o próprio poder. Quando vemos algum tipo de renovação, geralmente é por meio de filhos, de parentes diretos, quase como se fôssemos capitanias hereditárias. Os partidos políticos precisam de regras claras de governança, porque eles recebem muito dinheiro público, eles têm um monopólio para o lançamento de candidaturas. Então, se a gente fosse pensar isso numa lógica de mercado, é um mercado que está protegido da concorrência. Você não pode ter candidatura avulsa, você não pode ter algum tipo de
cooperativa de candidatos, por exemplo, para lançar um movimento e, a partir de um movimento da sociedade civil, lançar candidaturas. Isso é proibido. Você só pode lançar candidaturas estando por meio dos partidos. Então, os partidos têm um monopólio que, além disso, conta com dinheiro público para sua atuação. Mas na hora de ter um processo de decisão sobre como esses recursos vão ser utilizados ou como as candidaturas vão ser definidas, você não tem participação pública. Aí deixa de ser um tema de interesse público e os partidos passam a ser uma organização privada, que não precisam prestar contas à sociedade. Resultado, temos cúpulas partidárias que, na prática, são ocupadas com base em apaniguados do dirigente partidário, que tem, muitas vezes, uma lógica de nepotismo e de perpetuação. Então, na minha visão, para que a gente consiga reoxigenar a política brasileira, trazendo renovação dentro do sistema político e, dessa forma, a possibilidade de que minorias que estão excluídas do jogo político possam efetivamente participar, sejam jovens, negros ou mulheres, muito mais do que qualquer mecanismo artificial, como cotas, que parecem ser a única ferramenta disponível no Brasil hoje, o que a gente precisa é ter regras claras de governança. Por exemplo, é colocar limite para a reeleição do dirigente partidário, é proibir o nepotismo em cargos de direção partidária, é obrigar que haja mecanismos de democracia interna dentro dos partidos, sobretudo na forma de dividir recursos. Isso não pode ser uma decisão de donos de partido, como é hoje no Brasil. Porque quando isso ocorre, os partidos deixam de ter democracia interna. E aí você blinda a participação, você impede a participação das pessoas que já não estão previamente nos círculos do poder. Por isso, a gente acaba, na prática, tendo muita dificuldade de fazer avançar políticas públicas efetivas para o interesse desses grupos minoritários do ponto de vista político, porque, precisamos lembrar, do ponto de vista populacional, as mulheres são maioria, mas, do ponto de vista de poder político, elas ainda estão minorizadas por um sistema viciado que as exclui da participação política. E, na prática, quando você não consegue ter pessoas diferentes, pessoas que têm outras origens sociais, que têm outras histórias de vida, participando dos espaços de poder, a política pública também fica capenga, ela fica pendente, porque não é uma prioridade efetiva para aqueles que de fato têm o poder de decisão. Então, na minha visão, para que a gente consiga efetivamente transformar essas políticas públicas, a gente tem que dar um passo atrás e pensar como fazer com que a democracia brasileira, de fato, represente a sociedade brasileira e não apenas os vícios reproduzidos pela elite dirigente que controla a pequena quantidade de cartórios partidários que hoje monopolizam todo o sistema eleitoral por meio do lançamento de candidaturas. Eu acho que essa é uma pauta muito importante para que a gente consiga, de fato, ter inclusão no processo político brasileiro. Bom, eu vou mudar brevemente de assunto.